Deus, queremos te louvar, te agradecer pela vida do teu filho, que cada dia se levanta, ó Pai, como tua boca nesta casa, casa onde ele escolheu para servir a ti, adorar a ti, casa onde a sua família se sente alegre, feliz e abençoada por ti. Por isso, ó Pai, continue cada dia com tuas mãos estendidas sobre ele, suprindo todas as suas necessidades, todas, ó Pai, em todas as áreas. Guarde ele, abençoe ele, fortaleça ele, anima e encoraje cada dia a ele receber os desafios e sair triunfantemente, porque o Senhor está com ele. E hoje, ó Pai, ele trará uma palavra maravilhosa aqui sobre nós. Tudo que precisamos ouvir, o Senhor já colocou no seu coração, e nós já queremos te agradecer por essa oportunidade de estar fazendo parte hoje dessa noite tão maravilhosa e abençoada, que mais uma vez ouviremos a tua palavra. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4 e o versículo 12. Hebreus 4, 12, para nós refletirmos sobre o que Deus vai falar conosco. Eu quero louvar a Deus por esse dia, pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez refletirmos sobre a sua palavra. Como o pastor Salmo disse, nós temos uma visão como igreja, e a base dessa nossa visão, a teologia da nossa igreja, parte desses 6 princípios. Então, há um certo tempo já, eu conversando com o pastor Salmo, vendo a preocupação pastoral dele em que a igreja tivesse essa visão, e como é da minha área, teologia, então eu resolvi colocar isso de modo mais prático, para a gente entender. Então serão 6 palavras voltadas a cada um desses tópicos, para a gente sair daqui tendo certeza de que somos uma igreja, a começar por hoje, sólida na palavra. Amém? Não vão ser sequenciais todas as quartas-feiras, até por questões de agenda, mas toda quarta-feira que eu subir aqui vai ser uma delas. Amém, irmãos? E nós, para começarmos bem, nós vamos começar pela palavra. Somos uma igreja sólida na palavra. Somos, irmãos? Somos uma igreja sólida na palavra. Hebreus 4, 12. Se somos uma igreja sólida na palavra, então mantenha a sua Bíblia aí, porque nós vamos entrar não só nesse texto, mas em diversos textos aqui hoje, para a gente entender por que somos uma igreja sólida na palavra, e melhor ainda, o que é que caracteriza uma igreja sólida na palavra. Porque isso não pode ser só uma frase nossa, um marketing da frase, somos uma igreja sólida na palavra. Não, isso tem que ser uma base, e para que nós tenhamos isso como base, a gente vai mergulhar em alguns textos aqui essa noite. Hebreus 4, 12, a palavra diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, esse versículo é tão profundo, dá para a gente fazer um seminário nesse texto aqui, ó. Profundidades insondáveis. Ele já começa deixando bem claro para nós uma das maiores certezas da fé cristã, que nós estamos lidando com um livro vivo. A palavra é viva e eficaz. Calvino disse que o sangue de Jesus é suficiente para o mundo todo, mas só é eficiente para quem crê. A palavra é a mesma forma, ela é suficiente para o mundo todo, mas é eficiente para quem crê. E é extremamente importante entender isso. Um teólogo suíço chamado Karl Barth disse uma das frases mais interessantes que eu já vi no complexo todo, âmbito geral da Bíblia. Olha o que ele escreveu: Deus se revela de 3 formas: de forma suprema em Cristo, de forma geral pela Bíblia e de forma direta através da pregação da Bíblia, que é a palavra de Deus. É perfeito isso. Ele se revela de 3 formas: de forma suprema em Cristo, de forma geral pela Bíblia e de forma direta pela pregação da Bíblia. É por isso que quando a gente prega a Bíblia, ela gera transformação. É por isso que quando a gente tem uma religião só de êxtase,
você tem impacto, mas não tem transformação. Transformação só é gerada pela Bíblia. E isso nos faz hoje aqui agradecer a Deus pelo fato de Deus um dia ter direcionado a nossa igreja para que sejamos uma igreja sólida na palavra. O que significa que somos uma igreja que se importa com aquilo que Deus diz. Esse é o fundamental. Amém, irmãos? Isso aqui é de extrema importância. Nós somos o povo da Bíblia. Amém? Somos o povo da Bíblia. Somos uma igreja que ama a Bíblia. E isso deve ser a nossa principal marca. Quer ver uma coisa? Nós conhecemos a Deus como? Através da Bíblia. É assim ou não é? Nós conhecemos Deus através da Bíblia. Nós nos encontramos com Cristo por meio da Bíblia. Nós olhamos para a cruz por causa da Bíblia. A nossa fé e o nosso amor são despertados pelas gloriosas verdades ensinadas na Bíblia. Nós experimentamos uma transformação radical da vida por meio da Bíblia. Portanto, o que a Bíblia ensina é fundamental. Ou seja, se eu conheço a Deus por causa da Bíblia, se eu estou em Cristo por causa da Bíblia, se eu me entendo como igreja por causa da Bíblia, se eu olhei para a cruz e ela não me assusta mais por causa da Bíblia, se o túmulo está vazio porque a Bíblia diz, tudo na minha fé tem a ver com a Bíblia. Portanto, eu não posso me dar ao luxo de ter uma fé fora da Bíblia. Ela deve ser o centro, o foco, a base, o alvo, o objetivo. Se sairmos daqui hoje com isso em mente, eu já saio feliz. Somos uma igreja sólida na palavra. A nossa pretensão, irmãos, é sermos uma igreja que vive pela palavra, numa era onde muitas igrejas vivem pela imagem. Aqui é uma contradição aparente. A gente vive pela palavra num mundo que vive pela imagem. Um fenômeno que tem se alastrado no meio evangélico brasileiro hoje é uma da igreja midiática, igreja bonita, interessante, igreja shopping, um templo que te chama pela estética, mas não pela ética. A igreja nos leva, do ponto de vista mais bíblico profundo, a entender que é o oposto. Ou seja, nós não estamos aqui para que as nossas luzes de vitrine brilhem, mas para que os nossos frutos apareçam. Só que só dá para ter fruto no topo, se houver raízes na profundidade. E são as raízes da profundidade que nós vamos colocar aqui hoje, em nome de Jesus, para a gente sair daqui essa noite com a certeza feliz de que quanto mais a gente comer da palavra, mais a gente vai gerar frutos para o reino de Deus e poder dizer com toda certeza que nós somos uma igreja sólida na palavra de Deus. Agora escuta uma coisa, negligenciar a palavra é correr o mais sério risco de todos os tempos. Sabe qual é? Deixar de ouvir a Deus. Se você é daquele que fala que faz muito tempo que Deus não fala comigo, é porque faz muito tempo que sua Bíblia está fechada. Porque toda vez que você abre, Deus fala. Toda vez que você mergulha, Deus fala. Toda vez que você abre o coração, Deus fala. Você não precisa de profeta para falar para você. Você tem uma palavra que fala para você. Você não precisa de maquinações de multidão. Você tem uma palavra que por si só é capaz de preencher o vazio da alma. Se a gente amar a palavra acima de qualquer coisa, a gente vai sair daqui com uma certeza extraordinária na alma. Não há lugar que a gente vá, que a palavra não se encaixe, que a palavra não fale, que a palavra não chegue. Interessante que eu vejo crescer no movimento teológico hoje, uma coisa estranha, uma busca esquisita do homem por Deus, que é uma busca estranha, até porque a Bíblia inteira já revela Deus. Se você quiser achar Deus, vai para a Bíblia, é simples assim. Não é nas multiplicidades de coisas que a gente inventa. A gente encontra Deus na palavra. Então, se a palavra estiver aberta, você encontra Deus. Melhor ainda, Ele acha você. Deu para entender? Eu quero mostrar aos irmãos algumas características do que é uma igreja sólida na palavra. Que é para quando alguém passar ali por baixo, ali, ó, e ver aquela plaquinha que a gente tem lá, somos uma igreja. Você já viu ali, lá embaixo? Se não viu, tem que ir lá e tirar uma foto e guardar no seu celular para mostrar para todo mundo. Aqui é a visão da minha igreja. Nós somos uma igreja sólida na palavra. Se alguém te perguntar o que é isso, você vai dizer pelo menos uma dessas características. Amém? A primeira delas, abre o Salmo de número 1, Salmo 1, verso 2. Se nós somos uma igreja sólida pela palavra, vamos gerar o barulho mais gostoso que tem, que é o das páginas sendo passadas. Certo, né? Salmo 1, verso 2. Interessante que ele começa no Salmo 1 falando de como é complicado quem anda no caminho dos ímpios. Aí ele vem no verso 2 e dá um respiro, que é mostrar o caminho ideal. Aí ele diz assim, ó, antes, ou seja, não é como os outros, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, não é ler, é meditar, medita
de dia e de noite. Sabe o que esse texto significa para nós que somos uma igreja sólida pela palavra? Que uma igreja sólida pela palavra é uma igreja que ama a palavra. Se alguém te perguntar o que é uma igreja sólida pela palavra, é uma igreja que ama a palavra. Porque você só medita naquilo que ama. Aquilo que você mais ou menos gosta, tem afinidade, você até sabe alguma coisa. Mas meditar, pesquisar tem a ver com amor. Não é à toa que a palavra conhecimento na Bíblia sempre é aplicada a uma relação sexual do marido com a esposa. E conheceu Adão, sua mulher. Até hoje conhecimento engravida. Conhecimento gera. Conhecimento faz você crescer. Conhecimento aprofunda as bases. É muito importante compreender esse ponto de vista. Somos uma igreja sólida pela palavra, por quê? Primeiro, porque somos uma igreja que ama a palavra. Meus irmãos, nós precisamos amar a palavra. Olha o que Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se você amar a palavra, é para esse tesouro aqui que você vai correr. Ó. Seu coração vai estar aqui o tempo todo, você vai ficar nela, você vai amá-la, você vai viver com ela, você vai sonhar com a palavra. É que geralmente as pessoas confundem palavra com pregação, e nem toda pregação é palavra. Porque tem pregação hoje que é massagem, mas não mensagem. Tem pregação que é feita para embotar os sentidos. Tem pregação que é feita para mostrar o astro, o ídolo. E como eu costumo dizer, a pregação não é uma obra de arte para ser apreciada. É um pedaço de pão para ser comido por alguém desesperadamente faminto. Porque o pregador é um mendigo, contando para os outros mendigos onde é que existe pão. E eles vão correndo para comer, porque a alma está com fome de palavra. Porque eles amam a palavra. Esse é o nosso chamado, a nossa vocação. Amar a palavra. Uma igreja que ama a palavra é uma igreja de um púlpito vacinado. Não sobe qualquer um, não fala qualquer bobagem, não tem vento de doutrina, não são de êxtases. Eu amo quando eu vejo uma igreja que quando o pregador vai pregar, ela cruza os braços e espera. Como é bonito isso, é sinal de que nós não aceitamos qualquer coisa, nós amamos a palavra. Não adianta criar fogos de artifício que a gente não vai, nós vamos na palavra. Se a palavra tiver, a gente ama. Tem surgido cada vez mais animadores de auditório, contadores de história, gente com uma capacidade extraordinária de retórica, mas com uma vida vazia. São gigantes da tecnologia, anões do sentimento. Não têm conhecimento de Deus, não conhecem a palavra, não buscam a palavra, até porque não existe osmose divina. Não é porque você senta do lado de um teólogo que a osmose divina faz a teologia fluir. É preciso entender de uma vez por todas que ainda que eu ore com a mão imposta sobre a sua cabeça, meu conhecimento não passa. É a única coisa que eu vou levar quando eu morrer, tudo que está aqui. Ainda bem que a graça de Deus permite que o que está aqui desça para o coração, chegue nas mãos e ensine você. É por isso que o Espírito nos coloca assim, para que amando a palavra, a igreja que me sustenta também é sustentada por mim. E nessa relação, a gente fortalece a unidade e a intimidade da fé. Igreja que ama a palavra. Está dando para entender? Quer ver uma coisa interessante? Aquilo que você ama move sua vida. Você se move por aquilo que ama. Quer ver? Pensa nas bobagens que você já fez quando estava apaixonado. Fala a verdade. Você consegue lembrar das coisas que você fazia quando estava apaixonado? Quantos quilômetros você andava a pé? Quanta coisa que você comeu que não gostava de jeito nenhum, mas comeu, fazendo cara de delicioso. Aquilo que a gente ama nos move. Se a gente amar a palavra, nós vamos ser movidos por ela. E eu gostaria muito de ver no Brasil uma igreja movida pela palavra. Uma igreja movida pela palavra é uma igreja que move os céus. Uma igreja movida pela palavra é uma igreja que não fica atrás de milagre, ela se torna milagre para todo mundo que passa no caminho da vida. É a igreja do bom samaritano, ele não ficou orando por um milagre, ele foi o milagre do cara na estrada. Uma igreja que tem palavra, uma igreja que se faz milagre na vida do perdido. É bom entender isso. Se o seu coração for apaixonado pela Bíblia, você nunca a desprezará. Um dos grandes problemas de uma igreja é quando ela passa a desprezar a Bíblia. Tem lugares que a gente vai que existe uma espécie de ministério da cigarra, o cara canta até morrer. Sobra só a casca, depois não consegue ouvir mensagem. 15 minutos, uma palavrinha espremida no final do culto. Porque não há palavra. Quando há palavra, sabe o que sobra? Uma igreja profunda, com raízes, com base. Uma igreja que quando canta, canta porque é produto da palavra. Então não canta heresia, canta para adorar a Deus. E seu louvor é pleno, toca os céus. Se você estudar a Bíblia apenas por obrigação, vai ser sempre um fardo. Sempre. Agora, quando a meditação nas Escrituras é feita com base no amor, aí é privilégio.
Aí você se torna um salmo como esse. Você não senta, não anda, não fica com os escarnecedores, nem com os ímpios. Seu prazer, aquilo que te dá alegria. A palavra no original aqui é o gozo, aquele sentimento extremado. O êxtase da alma está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Sabe qual é o resultado disso? Você vai ser como árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa. Sabe o que é isso? Equilíbrio. Quem ama a palavra frutifica e é equilibrado, e tem certeza que a sua vida é solidificada pela palavra. Somos uma igreja sólida na palavra, porque amamos a palavra. Ficou claro? Segunda característica de uma igreja que é sólida na palavra, é uma igreja, quer ver? Abre a sua Bíblia lá em Mateus, vai lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, finalzinho do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, o versículo 24, olha o que Jesus diz. Jesus está dando um sermão que é extraordinário, ele está diferenciando tudo, colocando tudo da ótica do céu, tudo num alto padrão. Olha o que ele diz, capítulo 7 de Mateus, versículo 24, Jesus chega no final do Sermão do Monte, está caminhando para o final, depois que ele colocou todas as bem-aventuranças, que quem vier na escola dominical vai ler Mateus, vai entender o que é isso. Depois que ele vem falando de tudo isso, ele fecha, e o fechamento da obra magna dele, é esse aqui, ó. Olha o versículo 24, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e ele não para aí. Eu acho que aqui mora o problema de muitas igrejas, são igrejas do ouvir, mas não são do fazer. Olha o que ele diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ou seja, uma igreja sólida pela palavra, em segundo lugar, é uma igreja que pratica a palavra, aquilo que escuta. Não adianta absolutamente nada você ter um ano de mensagens extraordinárias no púlpito, se isso aqui não virar carne e vida no chão da sua história. Não faz a menor diferença ouvir grandes mensagens, se essas mensagens não atingirem a rua lá fora, se elas não fizerem você caminhar num novo chão, se não te derem uma nova direção para ser e viver, se elas não fizerem sentido na sua história hoje, prática de vida. Interessante que a palavra central aqui seria obediência. É Jesus dizer, todo aquele que ouve essas minhas palavras e obedece. Interessante que a palavra que ele usou no original grego aqui, praticar, é a mesma palavra que vem depois no latim para a palavra poema. Olha que incrível. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, todo mundo que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, o que eles se transformam? Em poesias vivas da graça. Ou seja, quem ouviu a palavra de Deus, permitiu que ela entrasse, gerasse vida e praticou, quando Deus olha do céu, enxerga um poema andante, alguém que resolveu transformar cada uma daquelas palavras em vida, enquanto anda. São poesias da graça de Deus. Toda vez que você vive a palavra, você se transforma na poesia que Deus escreveu. Isso é bonito, é profundo, é extraordinário. Jesus está dizendo isso para um grupo de discípulos complicadíssimos, é isso que eu mais gosto. Ele está falando com um grupo de discípulos complicado, uma multidão complicada, gente difícil, numa terra difícil, numa situação difícil, e ele é Deus vivendo uma complexidade terrível. Ele abandonou o céu para andar na terra, esvaziou-se da sua glória para andar com a gente. Ele tinha tudo para falar outra coisa, mas ele insiste, quem ouve as palavras e pratica, vira poesia de Deus. Ou seja, que tipo de poema Deus tem escrito na sua vida de segunda a sexta? É que tem crente que é crente aos domingos, mas não consegue ser crente entre os domingos. Não é verdade? Pessoas estão acostumadas a uma rotina mecânica de culto, uma agenda sufocante de estar aqui, de acostumar a pegar no tranco, a cantar, tal, a coisa toda, mas não faz absolutamente nada que seja vivo. Ele não tem uma gota de suor numa espiritualidade toda engomada, robotizada, técnica. Deus está chamando hoje você para viver. Sacode o pó da banalidade, viva. Existe uma palavra que seja viva. A Bíblia é viva e eficaz. E quando você pega uma palavra viva, você precisa viver. E essa vida prática se revela no dia a dia, no comum da sua história. Obediência é a palavra-chave. É impossível você meditar de coração na palavra e não praticá-la. É impossível meditar de coração na palavra e não praticá-la. Sabe por quê? A prática vai vir como um desejo sincero de viver as verdades do texto. Quer ver uma coisa? Não sei se já aconteceu com você,
Mas já aconteceu com você de um dia, você está lendo um texto que você já leu milhões de vezes, e de repente o texto parece que salta, e você diz, meu Deus do céu, esse dia aconteceu isso comigo pregando. Eu estou pregando no texto, o texto estudado em casa, esboço pronto, pregando, e no que eu estou lendo o texto, antes de pregar, aconteceu uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu ia falar. A sensação foi que eu disse, Deus, por que o Senhor não me deu isso antes? Agora, em cima do púlpito, o que eu vou fazer? Como é incrível um livro vivo. Ele não se prende às minhas parcas noções de homilética. Eu acho tremendo quando o Espírito Santo faz isso com Pedro. Pedro vai na casa de Cornélio e começa a pregar um sermão que tem começo, meio e fim. Só que antes de Pedro chegar no fim, o Espírito já desce. Nem respeita o final da mensagem de Pedro, porque o livro é vivo. E ele insiste, tem pressa, urgência em nos fazer viver. Somos chamados à vida. Não há teologia mais profunda do que viver. Como é bonito quando a gente olha para esse movimento aqui, meditar na palavra de coração para gerar vida, na prática da vida. Uma igreja sólida na palavra não se guia pelos testemunhos, pelos milagres, nem pelas multidões. Ela é guiada pela prática diária da palavra, todos os dias, sem nunca cansar, porque esse texto nunca fica velho. Ele se renova todos os dias, porque o Deus que nele fala nunca fica velho. Sabe qual é o grande problema aqui hoje? É que enquanto a Bíblia está aberta aqui como palavra de Deus, e eu vou transmitir a você, ela vai ter que passar por mim. E quando ela passa por esse homem, é que ela corre o risco de ser toda distorcida. Então eu posso abrir a Bíblia aqui, ela sair daqui, palavra de Deus, passar por esse pecador e chegar aí qualquer coisa, menos palavra de Deus, deturpada no caminho pela ideologia e o sentimento do coração. É por isso que nesse momento eu preciso de cobertura espiritual do meu pastor, da minha igreja, da família, para que quando eu estiver aqui, todo orgulho e egoísmo seja colocado de lado e a palavra saia a palavra, passe por esse homem como palavra e chegue até você ainda a palavra, para você poder viver aquilo que o Espírito tem falado para você. Somos chamados a viver. Viver a palavra. É difícil demais viver a palavra. Se tem um negócio que é complicado, é viver a palavra. O mais difícil para o pregador não é subir aqui, é descer daqui. Porque eu me torno alvo de tudo que estou falando aqui. É complicadíssimo esse ir e vir. Eu me lembro, não sei nem se eu contei aqui, se eu já contei, relaxa, vai pela segunda vez. Amém? Mas eu me lembro lá em São Paulo ainda, eu estava um dia em casa, e lá por causa dos meus livros, biblioteca, aquela coisa toda, um monte de pregador da região ia muito lá em casa. Inclusive, foi uma vez, bateu palma no portão, minha esposa olhou assim e falou, tem um advogado aí, deve ser advogado. O cara estava todo de terno, pasta, aquela gravata que tem um ferrinho na gravata, tem uns ferrinhos aqui também, sabe? Você nem passa na roda do banco, né? De tanto ferro que tem. O sapato era de 2 cores, todo empolgado, de óculos. Depois a gente fez amizade e eu descobri depois que ele nem precisava de óculos, mas ele pousava para dar uma de intelectual. Aquele óculos que você compra na banca, sabe? Todo empolerado assim. E eu fui lá, já fui até com medo, sério, meu Deus, oficial de justiça, o que é? E ele entrou, cumprimentou e tal, e a gente sentou lá no sofá da casa, cruzou as pernas, fez toda uma pose, e o cara falava com uma impostação de voz, bonito, né? Um negócio que eu não tenho. Graças a Deus eu não sou pastor nem professor, nem pregador, eu sou professor, graças a Deus. Aí o pregador resolveu dar aquela, na minha sala, o cara disse, amado pastor. Eu falei, meu Deus, estou podendo, né? Amado pastor, estou aqui porque eu quero ser um pregador do evangelho. E eu ouvi falar do senhor como professor. Aí eu brinquei com ele e falei, se você pregar metade do que você está vestido, já está bom, né? Primeira parte você já fez, tá? Nos trinques. Aí a gente conversou, brincou, mas até que num dado momento eu falei uma coisa para ele que foi muito forte, tanto para ele quanto para mim. E graças a Deus, hoje ele é um pregador, homem de Deus e que se preocupa com a palavra. E ele disse eu disse para ele uma coisa muito séria, eu disse, vai ter um dia na sua vida, que você vai estar na sua casa, convidado para pregar à noite. Você vai pegar, vai fazer tudo certinho, você vai orar, vai preparar um esboço. O esboço vai ficar tão perfeito que você vai pensar assim, hoje eu arrebento. Você vai para o culto, vai ficar até com raiva dos irmãos do louvor, que é para exterminar logo, para você pregar. E você vai subir tão cheio de si, tão dono da situação, você não vai tremer, você não vai sentir nada de ruim, vai ser espetacular. Só que quando você começar a pregar, você vai olhar para o seu esboço e vai ficar com medo, porque as letras de cima vêm para baixo, as de baixo para cima, elas vão crescer, aumentar, diminuir. Você não vai entender nada e o relógio vai irritantemente devagar. Quando der mais ou menos 8:50, você vai estar destruído. Então você vai pegar aquele projeto de esboço, se a Bíblia fechar, e vai descer
do jeito que você deveria ter subido. Até hoje, eu passo mal antes de pregar. Porque o que eu estou fazendo aqui agora pode me destruir. Porque essa palavra é viva, eficaz, e é uma espada que tanto corta para lá, como também corta para o lado de cá. É por isso que ela é o meu desafio para continuar vivendo as mensagens que prego, para poder subir aqui com autoridade e poder dizer que o que eu estou dizendo aqui ainda é, graças a Deus, um pouco do suor que eu tenho tentado viver. Viva essa palavra hoje, porque essa palavra pode te fazer salvo por toda a eternidade. Viva essa palavra hoje, porque essa palavra pode te fazer melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor filha, melhor pai, melhor mãe, porque essa palavra age na divisão da alma e do espírito. Sabe o que é isso? Mergulha na intimidade mais nua, discreta que você tiver. Ela vai nas medulas. Sabe o que é a medula? Tecido que enche a cavidade do osso. Ela é o osso do osso. Ela vai nas essências que a gente nem sabe que tem, lugares de intimidade tão assustadores que a gente não tem coragem de ir lá, tem vergonha do que vê. É lá dentro que essa palavra planta as sementes da vida, e a gente sai daqui novo homem, nova mulher, dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou vivendo a palavra faz diferença na vida. Terceiro, abra a sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o versículo 2, para a gente ver a terceira característica de uma igreja que é sólida na palavra. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 2, Pedro escreve um texto tão forte. Aliás, quando você olha para Pedro escrevendo isso daqui, e olha para o Pedro do Novo Testamento, parece que são duas pessoas diferentes. Só a Bíblia para fazer isso. Irmão, você acha que Pedro era tão bom de espada que de noite, no jardim, no escuro, ele conseguiu cortar só a orelha de alguém? Ele mirou na cabeça, ainda bem que ele errou. Pedro era terrível, né? Mas olha só o que esse Pedro vai escrever. Na primeira epístola, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Uma outra tradução diz: desejai ardentemente o leite espiritual puro. Não parece coisa de pai? Está segurando a criança no colo? Tem nada a ver com o Pedro bandido, não é? Isso aqui é um Pedro mais quebrantado, um Pedro que já deixou de ser aquela pedra que os outros tropeçam, virou uma pedrinha que as crianças brincam, produto de transformação da palavra. Ou seja, não há ninguém que chegue na igreja com o queixo levantado que não vire ovelha, não é? Olha que coisa impressionante, ó. Pedro fala daquilo que é essencial, um leite espiritual puro, ou seja, um leite sem misturas, uma espiritualidade da pureza, do anseio pelo Pai. Olha o que ele está dizendo, isso aqui é um relacionamento da mesa, é o pai com o filho, de manhã, devagar, oferecendo leite, é a mãe que leva o menino ao seio. Ele está dizendo assim: olha, a igreja genuína, a igreja que é alimentada pela palavra, o que ela faz? Uma igreja sólida na palavra, é uma igreja que tem fome da palavra, ela se alimenta da palavra. Aliás, se você hoje for alguém aqui que quer se alimentar da palavra, uma certeza eu já posso te garantir: nunca morrerá de fome. Porque há fontes inesgotáveis nessa palavra. Eu estava observando hoje lá em casa, olhando na biblioteca, você tem uma noção, Martin Lloyd Jones pregou na capela de Westminster, em Londres. Ele pregou 10 anos, toda sexta-feira, só na carta aos Romanos. Escreveu 14 livros, na verdade não escreveu, ele só pregava e as pessoas anotavam. 14 livros, e ele ainda morreu sem terminar. Efésios, foram 8 livros, 3 anos. Charles Spurgeon pregou 1 ano em cima do Salmo 23. E tem crente, obreiro, que não consegue pregar uma mensagem de 30 minutos sem se enrolar todo. E é a mesma palavra. Sabe qual é a diferença? É que enquanto um é vendedor de mapa, te entrega e manda você sumir, o outro é guia turístico, vai junto e vai mostrando os caminhos, andando com você e contando as histórias. Ele aprendeu a viver, ele é diferenciado, gosta do que faz.
se alimenta da palavra, come da palavra. Escuta isso aqui, ó. Quando a igreja se alimenta da palavra, tudo muda, tudo na igreja muda. A adoração passa a ser centralizada na palavra, o culto passa a priorizar a palavra, o povo se torna amante da palavra, porque se alimenta da palavra. Quer ver uma coisa? Você pode chegar em igrejas e mais igrejas que ficam o ano inteiro com um monte de coisa, de novidade, de congresso, cruzada, campanha, tudo, até que alguém assuma o púlpito e pregue a palavra. Isso tem acontecido muito nesse Brasil afora. A sensação que eu tenho quando prego nessas igrejas é que, você já viu quando chove, depois de meses e meses de estiagem, que parece que a terra está sugando aquela água, de tanta sede, de tanta fome. Você já viu um mendigo comer um prato de macarrão? Tem igrejas que a gente vai, que não tem. Eu estava até conversando com o pastor sobre isso, eu tenho uma sensação de que nosso problema como igreja hoje é o excesso. Nós temos tanta fartura, é tanto culto, é tanta mensagem, é tanta coisa que a gente já não quer mais. A gente busca quando anseia, é quando tem necessidade, é quando não tem mais mensagem, é quando o silêncio profético irrita, é quando tudo que se canta é só para o ego, não para a glória de Deus. Aí começa a abrir um buraco na alma, que quando vem uma palavra genuína, do céu, da Bíblia, profunda, verdadeira, ela preenche. Aí você chora, aí você come, aí você vive, aí você anseia, aí você mergulha. Não há nada mais extraordinário do que isso. O primeiro presente que eu me lembro até hoje que eu ganhei da minha mãe, foi lá quando eu passei da primeira para a segunda série. Eu aprendi a ler na metade do ano. E minha mãe me deu uma Bíblia pequenininha, e ela escreveu assim na capa da Bíblia, que a sua vida seja baseada nesse presente. Nunca mais eu consegui sair daqui, porque esse texto gerou em mim fome, e essa fome não acaba nunca, e quanto mais come, mais se sacia, quanto mais come, mais fome tem, porque esse poço aqui, ó, é insondável. Por isso que é tão importante. Eu tenho uma pergunta para você: quanto tempo você consegue ficar sem comer e sem beber? Infelizmente tem muita gente, a tragédia de muita gente é morrer de fome, mesmo tendo o melhor alimento espiritual de todos os tempos, que é a palavra. Estão acostumados com excesso, tanta coisa, menos palavra. É gente que não sente mais a necessidade de se alimentar da palavra. Sabe o que eles fazem? Eles ficam de culto em culto, de igreja em igreja, de campanha em campanha, de novidade em novidade, desenvolvendo uma espécie de espiritualidade drogada, que todo dia precisa de um pico de celestialidade, porque não suporta o normal da vida. Quando a gente ama a palavra, se alimenta da palavra, pode ser a segunda-feira mais abjeta do mundo. Você senta com a Bíblia aberta num salmo e Deus muda a história da sua vida, porque você ama a palavra, se alimenta da palavra, tem fome da palavra, sede da palavra, você come da palavra, o tempo todo focado na palavra. Está dando para entender? Quarta coisa, vai lá em João, Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo 60, João 6, a partir do versículo 60, tem um episódio complicadíssimo para a gente ver a quarta característica de uma igreja que é sólida na palavra. É muito importante a gente entender isso aqui, ó. Eu falei que nós somos uma igreja que ama a palavra, nós somos uma igreja que pratica a palavra, somos uma igreja que se alimenta da palavra. Mas em quarto lugar, nós também somos uma igreja confrontada pela palavra. Você não achou que eu ia só passar a mão, né? Nós somos uma igreja confrontada pela palavra. Olha o que diz João 6, versículos 60 a 68. Para você entender o que está acontecendo no texto, Jesus acabou de multiplicar os pães, a multidão comeu e se saciou. Jesus passou para o outro lado do rio, a multidão foi atrás, porque raciocinou em termos de Bolsa Família. Se tem pão hoje, tem cesta básica amanhã, vamos atrás. E a multidão foi atrás de mais milagre. Sabe o que Jesus fez? Pregou um sermão terrível, porque ele percebeu que a multidão via pão em Jesus, mas não conseguia ver Jesus no pão. Aí Jesus prega um sermão terrível, daquele tipo de sermão que você nunca convidaria ele para pregar na sua igreja. Olha o que diz o versículo 60, João 6, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar.
Jesus estava desenvolvendo o ministério entre dois tipos de pessoas terríveis: os que não creem e os que traem. E até hoje eles estão na igreja, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente, e ainda escolhe esse tipo de gente. É ou não é? Ele não muda. Olha que interessante, ó. Versículo 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12 discípulos, olha que tremendo: quereis vós também retirar-vos? Vocês não querem também não? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha o que Pedro está dizendo: não existe concorrente para o Senhor. Para quem que a gente vai? Se tiver ruim, tem que ficar com o Senhor. Se tiver bom, a gente fica com o Senhor. Se a palavra for boa, a gente fica. Se for ruim, a gente fica. Porque para quem é que a gente vai? Quem é que fala como o Senhor? Quem ministra o que o Senhor ministra? Melhor ainda, quem veio de onde o Senhor veio? Quem vai para onde o Senhor vai? Olha o que Pedro está entendendo nessa rua, e a gente precisa entender aqui hoje: não há concorrente para Jesus. Guarda o que eu vou te dizer: uma igreja sólida na palavra é uma igreja confrontada pela palavra. Ela compreende quando a palavra esmaga, porque tem dias que a palavra vem no culto só para arrancar nossas máscaras. Eu tenho ficado muito preocupado, em muitos lugares onde a gente vai, a tendência hoje de muitos pastores é transformar a igreja apenas num coaching divino, num gerenciamento de igreja, burocratas do sagrado. É gente que faz de tudo para que o povo se alegre, vai para cima, levanta o astral. Tem dia que a palavra não vem para te colocar para cima, mas para te jogar no chão, para você poder sentir o cheiro do pó e lembrar que você tem um Deus, que é aquele que te salva e que olha para a sua vida. Existe uma tentação de diluir o evangelho. Isso é mortal, é perigosíssimo. A genuína igreja, sólida na palavra, é uma igreja que sabe ser confrontada por ela. É uma igreja que sabe que tem nem todo dia Deus vai mandar anjos para bater palma para você. Olha o que ele faz com Isaías: um anjo do Senhor voou até mim, trazendo uma brasa viva, tocou no meu lábio, eu não saí glorificando não, ele tocou no meu lábio e disse: está vendo isso aqui? Tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Ou seja, o anjo está dizendo para ele: você está aqui dentro do templo, vendo Deus, ouvindo serafins cantar, mas não merece, é pecador. Ainda bem que não é só você que olha daqui para lá, a gente também te olha de lá para cá, e a gente desce até você, para tirar o pecado, eliminar a culpa, e te deixar livre, para poder aqui ser confrontado pela palavra. Jesus prega um sermão duríssimo, os discípulos ficam ofendidos. Sabe por quê? Porque a genuína palavra às vezes machuca, ela humilha o nosso ego só para nos corrigir. Se uma igreja só prega facilidades e maravilhas, então ela está oferecendo um perigoso atalho pela palavra. É muito perigoso quando a gente faz isso, cria um balcão de facilidades, espiritualidade flex, light, clean, mas que não tem nada a ver com a graça genuína de Deus. É muito perigoso isso. Eu estava lendo esses dias um escritor que disse que o pastor de toda a igreja tem que ter duas vozes: uma mais mansa para chamar as ovelhas, e uma terrível para afugentar os lobos. A palavra também faz isso. Tem dia que ela vem calma, leve, ela fortalece, finca as raízes. Tem dia que ela vem desesperadora, arrebentando tudo. Mas a certeza que eu tenho é que quando eu acertar, acerto para Ele. Quando eu errar, erro para Ele. Porque Ele é o meu Senhor, e Ele que me fez. E se Ele me deu uma palavra, é para me sarar. Por mais difícil que ela seja, o conselho que Paulo dá a Timóteo, 2 Timóteo 4,2, é o seguinte, é nesse sentido aqui, ó. Ele diz: repreenda, corrija e exorte. Ou seja, a Bíblia é uma espada que é capaz de atacar o inimigo, mas também de ajudar na defesa quando é o inimigo quem ataca. A Bíblia faz esses dois ângulos, ela ataca, mas também defende. Tem dias que ela nos ataca, tem dia que é só pela graça. Irmãos, já teve dia de eu terminar de montar um esboço, um sermão para pregar, e brigar seriamente com Deus. Eu não vou falar isso não, porque tem dia que é complicadíssimo. Há coisas que a gente fala à luz da Bíblia que é terrível. É por isso que, se você quiser ser um pregador da verdade, abra mão da multidão e do sucesso. Se você que hoje quer ser um pregador da verdade, esquece sucesso. Todo pregador da verdade é solitário, porque águias não voam em bandos. Todo pregador da verdade é solitário, porque dói. Porque pregar a verdade fere, machuca.
Você não vai ser aplaudido, não vai ser celebrado, não vão lembrar do seu nome, não vão convidar você para as grandes festas. Você vai ser alguém legalzinho, que o pessoal gosta de vez em quando, mas sempre olha para você com a sensação de olhar para uma espécie de Jeremias empobrecido. Mas se tem uma coisa que nos salva, é o compromisso com a verdade. É a verdade acima de qualquer coisa. A W. Tozer fez uma oração que eu procuro fazer todos os dias. Deus, só te peço duas coisas. Que o Senhor me dê a verdade e a felicidade. Se eu não puder ter as duas, me dá só a verdade. Porque se eu viver a verdade aqui, a eternidade de felicidade garantida. É a verdade que nos leva para lá. Verdade acima de tudo. Uma igreja sólida na palavra não teme ser confrontada, porque ela sabe que o trabalho que está sendo feito nela é uma espécie de poda celestial. Jesus falou isso em João 15, meu Pai poda, Ele limpa o galho, que é para que dê mais fruto ainda. É difícil permitir a poda. Para quem não conhece nada de jardinagem e vê o trabalho da jardinagem sendo feito, a poda, a sensação que ele tem é que a árvore está ficando destruída, mutilada, ela fica feia, sangra, suja, mas sara. Por quê? Porque elimina o parasita. O parasita se instala na junção entre a árvore, entre o tronco e o galho. Ele instala uma espécie de caixa 2 e ele suga a seiva, de modo que o galho está no tronco, mas não frutifica, porque o parasita está instalado. Aí Jesus diz que meu Pai vai lá e poda. Para quê? Para que o parasita saia e de novo o fluxo da vida possa surgir. E aí você tem frutos, porque está ligado na videira e faz parte da vida dela. Sai daqui hoje com isso na sua mente. Uma igreja sólida na palavra é uma igreja que sabe ser confrontada pela palavra. Tem mais aí? Aguenta? Amém? Todo mundo vivo comigo? Vamos lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo agora capítulo 3. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Para a gente ver quinta característica de uma igreja que é sólida na palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu sou apaixonado por essa segunda carta de Paulo a Timóteo, porque foi a última coisa que Paulo escreveu. Se você quiser ter acesso ao testamento de Paulo, está aqui. Essas palavras que Paulo escreve no capítulo 3 e 4 da segunda carta a Timóteo, são as últimas do apóstolo. Depois disso aqui ele morre, baixa a pena pela última vez, nunca mais. Então você está diante de um texto pesadíssimo, um texto com toda a consciência de ter vivido, de ter desenvolvido um ministério. Não é à toa que é aqui que ele vai falar, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 3, do 14 a 17, olha o que diz a Bíblia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e desde a sua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Uma igreja que é sólida na palavra é uma igreja que é formada pela palavra. Isso parece uma coisa simples, mas não é não. A maioria das nossas igrejas ela tende a ser formada pelos nossos jeitos de fazer, os modus operandi. Muitas das nossas igrejas são formatadas pelas nossas configurações de seletividade arbitrária. Esse serve, aquele não. Com esse eu quero fazer amizade, com aquele não. Então vai gerando uma igreja complicadinha, uma igreja que tem o meu estilo, mas que não tem o jeito de Jesus. Uma igreja que é formada pela palavra, não tem nada disso. Quer ver uma coisa? A Bíblia tem uma igreja que é muito característica disso, que é a igreja de Filipenses, a igreja dos Filipos. Era uma igreja, só para você ter uma noção, Filipos era uma espécie de mini Roma. Eles gostavam de se vestir como os romanos, de ter as classes sociais dos romanos. E a classe social do romano era mais ou menos a seguinte: havia a classe de cima, a classe alta, onde estava César, o imperador, os políticos, os senadores, os empresários. Havia a classe de baixo, que era uma classe de trabalhadores e operários, pessoal que trabalhava para Roma, e a classe mais baixa, de escravos e por aí vai. Na igreja de Filipos, ela começa com Lídia, vendedora de púrpura, uma empresária, a classe de cima. Também tem aquele carcereiro que ia se suicidar quando a prisão se abalou. Aquele carcereiro e a sua família também são dessa igreja. E eles são a classe intermediária. E também tem aquela jovem, possessa, escrava e endemoniada, a classe de baixo e bem abaixo. E nessas três classes convivem na igreja, e nessa igreja Paulo dá um mandamento tremendo: cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Olha Paulo dizendo, aqui dentro não tem negócio de classe não, somos formados pela palavra. Aqui tanto a escrava quanto a empresária têm o mesmo valor, porque eles são debaixo do mesmo sangue e são formatados pela graça que há na palavra. Uma igreja formada pela palavra, escuta isso aqui, uma igreja sólida na palavra, mergulha no texto em busca de formação, não apenas de informação. Esse que é o diferencial, ele lê o texto para ser formado, não apenas informado. Ou seja, não é uma igreja onde todo mundo decora, mas não vive. É uma igreja onde a gente vive aquilo que decorou e aprendeu. Tem coragem de amar o que vive. Adélia Prado escreveu que aquilo que a memória ama fica eterno. Se a nossa mente amar isso, a gente vai desenvolver uma igreja formada pela palavra, uma igreja que tem o jeito da palavra, o estilo da palavra e as portas abertas para todo mundo que ama a palavra. Uma igreja sólida na palavra é aquela que acredita na centralidade, na suficiência e na inerrância das Escrituras. Ou seja, para ela, a Bíblia não é um livrinho de receitas mágicas. Ela é a bússola, é a lâmpada para os pés, é o mapa que indica o caminho. É tudo que eu preciso para ser formado. A gente acabou de ver aqui hoje um exemplo claro de uma família formada pela palavra. De uma mãe que orou por uma família formada pela palavra. Eu sou fruto de uma mãe que orou para que eu fosse formado pela palavra. A gente tem milhares de exemplos de gente que é formado pela palavra. Quer ver alguns testemunhos que eu escuto por esse Brasil afora e que sempre me encantam? É o mesmo testemunho, mas sempre me encanta. É alguém que chega para mim, encosta e fala, pastor, eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Não é tremendo? Eu aprendi a ler lendo a palavra. A gente que entrou na igreja não fazia ideia do que era a Bíblia, e chega aqui e aprende a palavra vai formatando, e a igreja vai sendo formada pela palavra. É uma igreja que já não se deixa levar pelos enganos, sugestionamentos do século, e nem é seduzido pela cultura, ele é encantado pela palavra, e a palavra de dentro para fora faz jorrar rios de água viva. Uma igreja sólida na palavra, escuta o que eu vou te dizer, é uma igreja que é formada porque não se perde na multiplicidade de ofertas do mercado da fé, ela já tem tudo o que ela precisa. Ou seja, nós não precisamos aqui inventar uma série de coisas que é para ver se a igreja se alegra. Precisa não, só palavra. Richard Baxter escreveu que se você tiver pregado só Cristo, você já pregou tudo, porque Ele é tudo que a gente precisa. Eu me lembro de uma vez, estava conversando com uma irmã, e passou uma senhorinha na rua com aquele coquezinho, sabe? Andando até juntinho, pezinho. Aí a irmã falou, olha lá, só falta aceitar Jesus. Falei, então falta tudo. Não é? Jesus não é a cereja do bolo. Ele é a essência. Se faltou Jesus, faltou tudo. Não adianta ter jeito de crente, estilo de crente, pregador, diploma, nada disso. Se faltar Jesus, faltou tudo. Mas se tiver Jesus, não falta nada, porque Ele é a essência, Ele preenche tudo. Tudo nele. À medida que a gente vai se aprofundando, eu lembro quando eu saí do seminário, quando a gente sai do seminário, sai achando que conhece tudo. Tanto que eu lembro até hoje, quando um professor falou para mim, quando você entrar no seminário, você vai lidar com 4 Cs da vida de um seminarista. Todo seminarista no primeiro ano é crente, no segundo ano ele fica cético, no terceiro ano ele fica crítico, e no último ano ele fica cínico. Às vezes volta a ser crente. A gente sai do seminário achando que vai detonar, que arrebenta tudo, que prega demais. Aí o tempo vai passando e vai quebrando a gente. E eu descobri uma coisa que é espetacular. Quanto mais você vai entendendo, você vai começando a perceber que é tudo muito simples. É por isso que às vezes você chega com homens extraordinários, como eu tenho a honra de andar, por exemplo, um Russell Shedd da vida. Uma simplicidade, um homem que ele cospe em grego. E você chega do lado dele. O pastor estava contando para mim, o pastor Josué, ministrando no evento do pastor Josué Gonçalves, que o pastor Russell pregou numa igreja lá, no evento dele, e ele pediu para um rapaz levar o pastor no aeroporto. Russell Shedd, imagina. E quando ele foi descer do carro, ele falou para o rapaz, que é um rapaz que o pastor pegou no final da igreja para levar no aeroporto. Ele falou, o irmão poderia fazer uma oração por mim? O rapaz tremeu dos pés à cabeça. Como é linda a simplicidade, irmãos. Cada vez mais eu quero enrolar menos. Cada vez mais eu quero que você esqueça tudo que eu posso parecer. Lembre do Cristo.
que aparece na frente na hora da mensagem. Ele é tudo. Quanto mais simplicidade, mais graça. Quanto mais facilidade, mais comunicação do Evangelho. Quanto mais Bíblia, menos de mim. Mais das palavras, menos das minhas palavras. Mais da palavra, menos da minha teologia. Porque eu não fui chamado para pregar a minha teologia, mas o Evangelho que está acima de qualquer teologia. Porque é o Evangelho que preenche, que salva, que cura. É isso que molda a igreja. Capítulo 4 de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, tem só uma frase que eu quero deixar para você como sexta característica de uma igreja que é sólida pela palavra. Olha como é que Paulo fala na carta a Timóteo 4, verso 2. Pregue a palavra. Paulo deixa bem claro, Timóteo, pregue a palavra. Ou seja, uma igreja sólida pela palavra é uma igreja que prega a palavra. Parece até lógico demais, mas não é não. Uma igreja que prega a palavra. Irmãos, hoje, o negócio está tão feio. Eu estava observando esses dias no Instagram. Quanto mais o tempo tem passado, algumas igrejas, você não consegue sentir nada de evangelho. É só técnica de manipulação, técnica de crescimento. Olha, Charles Spurgeon, ele morreu em 1892, para você ter uma ideia. E alguns anos antes ele disse, vai chegar um tempo na igreja, em que você vai ter que peneirar milhares de sermões, para encontrar uma grama de evangelho. Imagina. Nós chegamos nesse tempo. Hoje as pessoas vão preparar uma mensagem para pregar, eles não vão para a Bíblia. Eles vão para manuais de filosofia, psicologia, de técnicas de manipulação de massa, de jeito empresarial de falar, de fazer a coisa fluir. Só que tudo isso tem limite e nada disso atinge a alma. O que atinge a alma é a palavra. Prega a palavra. Nenhum avivamento da história da igreja começou sem ser pela palavra. Todos os avivamentos da história da igreja foram pela palavra. E eu sonho com o dia em que pode ser uma quarta-feira dessa, em que nem tenha muita gente, mas o avivamento chegará no país através da palavra. E ele vai mudar a história dessa nação. Palavra. Pregue a palavra acima de qualquer coisa. Um dos maiores desafios da igreja contemporânea é pregar a palavra. Nós não fomos chamados para pregar as nossas preferências, nem ficar catando textos de apelo emocional. Nós somos chamados para pregar a palavra, a verdade pura do Evangelho. Hoje a gente vive numa geração tão corrompida e perversa, como disse Paulo, que até a palavra da cruz já não é mais loucura só para os que perecem, mas estranhamente para os crentes. Já tem lugar que se você pregar a palavra da cruz, o povo acha esquisito. Sabe aquela coisa de falar assim, irmãos, vamos abrir a palavra no Salmo 23, e o irmão pensar, de novo? Não é estranho? Palavra genuína. Irmãos, você sabia que isso que a gente está fazendo aqui agora em algumas igrejas no Brasil é raro? Você ter 1 hora de palavra num culto? Eu fui conversar com um pastor, e ele falou para mim, irmão, nós estamos na era do louvor, o negócio é louvar. Ele esqueceu que ninguém consegue louvar se antes as cadeias da alma não forem quebradas pela palavra. Só a palavra na alma vai gerar em mim louvor. É ou não é? Porque senão nada mais sou do que apenas um cantor, mas não um adorador. Adorador é moldado pela palavra. Escuta isso aqui, ó. É a pregação da palavra que salva o pecador. É a pregação da palavra que revela Cristo. É a pregação da palavra que faz sumir o pregador para exaltar o Cristo pregado. É a pregação da palavra que tira os ídolos do nosso meio. É a pregação da palavra que faz surgir na alma um desejo ardente pelo avivamento. Que esse conselho de Paulo ecoe na história e chegue até o seu coração. Pregue a palavra. O que não significa chegar aqui, abrir um texto e sumir. Tem gente que abre um texto, lê o texto, vai embora do texto, nunca mais volta para o texto. Não é? E faz uma salada imensa de coisas absurdas que não faz ideia do que está dizendo. É entender o texto, amar o texto, viver o texto, ser confrontado por ele, ter na alma gerado um sentimento pelo texto, para que ele possa ser pregado. Isso quando acontece, você não vai ver um resultado assim de imediato. Você não vê as pessoas caindo, chorando, gritando, mas elas vão para casa sendo moídas pela palavra. Elas deitam e a palavra está na mente. Elas se levantam e a palavra está no coração. A palavra vai gerando vida. E quando pensa que não, ela ficou cravada na alma. Você viu o que o pastor Rui acabou de falar? Lê Provérbios todos os dias. Parece que não dá nada, né? Mas é palavra. Palavra de Deus. Eu fui pregar em Blumenau, Santa Catarina. Eu fiz uma coisa que era raro fazer. Eu li a carta inteira de Filipenses no púlpito, de uma vez só.
Expliquei o contexto, o que é escrever uma carta, e li a carta toda, do primeiro ao último versículo, como se Paulo estivesse lendo. Até hoje, esses resultados são gerados no coração daqueles irmãos que estiveram lá e que assistiram pela internet. E o pastor falou para mim, eu nunca vi uma mensagem gerar tanto conteúdo quanto aquela. Eu falei, por quê? Porque é só palavra, não as minhas palavras. Tudo isso. A última característica para hoje. Dá uma olhada no versículo 13, 2 Timóteo 4:13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha para mim, uma igreja sólida pela palavra, é uma igreja que tem compromisso eterno com a palavra. Paulo está fechando a sua vida aqui, é o último momento dele. Quando a igreja é sólida pela palavra, o testemunho dela na sociedade é um só, caráter. O mundo testifica de uma igreja que tem compromisso com a palavra. Ou seja, Deus procura homens e mulheres que têm um verdadeiro compromisso com a Bíblia. Isso significa buscar, amar e viver de acordo com as verdades da fé. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Olha que coisa extraordinária. Ele chegou no final da vida, ele está preso, ele sabe que vai ser morto, sabe que acabou a carreira. E quando você chega no final da vida, você começa a ter uma percepção mais limpa daquilo que realmente faz sentido. Quem está no final da vida sabe o que realmente faz valor. Quem está já no final da vida não fica brigando por coisas que somem, fica pelo que prevalece. Aí Paulo chega no final da vida, o maior pregador da história da igreja, o maior fundador de igreja da história da igreja, o maior missionário que o cristianismo já teve noção, um homem de uma mente extraordinária, capaz de sistematizar toda a doutrina cristã e a teologia bíblica ao longo da história, um homem incomparável, e ele chega no final da vida, sabe o que ele faz? Faz um pedido, na verdade 3, traz a minha capa, só para me esquentar quando tiver frio, traz os meus livros, para colocar um pouco de ordem na mente, e traz os pergaminhos, escrituras, Bíblia, que é para matar a fome da alma. Paulo não diz assim, quando você vier, traz um iPhone 6. Quando você vier, traz um carro. Mas quando você vier, traz os livros, traz os pergaminhos. Faça com que eu ainda, no final da vida, tenha o gosto de morrer lendo a palavra. Uma igreja sólida na palavra é uma igreja que tem compromisso com a palavra, é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que vive a palavra, é uma igreja que sonha com a palavra, é uma igreja confrontada pela palavra, é uma igreja que se alimenta da palavra, é uma igreja que cresce pela palavra, em outras palavras, é uma igreja bíblica. Nós somos chamados a ser essa igreja hoje. Eu queria que você saísse daqui hoje com isso na sua mente. Nós somos uma igreja sólida na palavra. Ou seja, não nos enganamos com pipocas da fé, com coisas que fazem cócegas na alma, mas nós firmamos as nossas bases naquilo que a palavra diz. Nós somos amantes da palavra. Esses dias eu estava lendo um livro, o escritor conta a história de um homem na Inglaterra que foi condenado à morte, lá nos séculos passados. E ele está no seu último dia para ser morto. Pediu um bife e uma cerveja, levaram para ele, e mandaram um pastor para ler um texto bíblico no final da vida. E ele disse que o pastor leu um texto terrível, lá de Apocalipse, arrebentando com tudo. E quando o pastor terminou de fazer a leitura, o prisioneiro estava chorando muito, e disse, eu vou morrer, mas se eu acreditasse em cada uma dessas palavras que o Senhor diz acreditar, eu andaria por toda a Inglaterra, ainda que o chão fosse recoberto de vidro, só para salvar uma alma, e ainda valeria a pena. Às vezes nós temos a palavra na mão, mas não acreditamos no que estamos dizendo. Esses dias aconteceu um negócio estranho no interior do Brasil aí. Abriram um prostíbulo literalmente do lado de uma igreja. Aí os irmãos começaram a orar, choveu, deu um raio, arrebentou, incendiou o prostíbulo. Sabe o que as prostitutas fizeram? Processaram a igreja. Sabe qual foi a sentença do juiz? Achei legal a sentença. A sentença diz assim, o juiz falou, estou diante de um caso estranho. É a primeira vez que eu vejo um caso onde tem prostitutas que acreditam no poder da oração e a igreja que acha que não. É ou não é? Será que a gente ainda acredita nessa palavra?
Acredite hoje nessa palavra, ela faz diferença para você viver. Ela é a Bíblia original, genuína, que veio do céu para encher a nossa alma. Não é o livro que eu estou te mostrando, é a essência da palavra, e ela deve ficar cravada na sua alma e no seu coração, para você se levantar para o mundo e dizer: eu faço parte de uma igreja sólida pela palavra. Fica de pé, por favor. Que a gente saia daqui hoje como uma igreja do fervor, do zelo, da intimidade com a palavra. Uma igreja que ama a Bíblia, que vive pela Bíblia, que faz diferença na história por causa da Bíblia. Uma igreja apaixonada pela palavra. Tomara que você nunca mais esqueça, pelo menos um desses textos que foi lido aqui, dessas características. O bom da nossa igreja é que as mensagens ficam tudo gravadas. Você pode pegar depois, sentar com calma, não é? Tranquilo. Mas eu queria fazer uma oração diferente aqui essa noite. Queria que nós orássemos hoje, pensando nos muitos irmãos que não vieram porque não quiseram. Tem pessoas que não veio porque trabalha, porque estuda. Mas há muita gente que não veio porque não quis. E perderam a oportunidade de terem um coração tocado pela palavra. Eu queria que hoje você orasse por essas pessoas. Porque essa palavra é viva e eficaz. E se ela gerou alguma coisa em você, ela vai te tornar missionário. Olha para mim, ninguém que ama a palavra fica fechado em si. Não há fé solitária. Se a palavra gerar amor no seu coração, ela te torna missionário. E você sai tocando em vidas, mexendo com pessoas, lidando com histórias de gente. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado, Pai, pela oportunidade de refletir sobre a Tua palavra. Tudo que eu te peço aqui hoje, Pai, é graça e misericórdia sobre essas pessoas que não quiseram estar, mas deveriam estar aqui. Que os que aqui estão, Pai, se transformem hoje em ondas de propagação da Tua palavra, até atingir pessoas emparedadas pela vida. Dá em nós e causa em nós, Pai, fome e sede pela Tua palavra, a tal ponto que a gente saia daqui, Senhor, cada vez mais tocados pela graça que é em Ti. Que sejamos Bíblias vivas, Bíblias ambulantes, Bíblias que falam, Bíblias que andam, Bíblias que inspiram vidas. Livra-nos da tentação de apenas falar dos textos, sem vivê-los na prática. Que sejamos hoje uma igreja viva, de uma palavra viva e de um Deus vivo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9h, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18h, culto da família. Segunda, às 14h, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20h, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto, que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.